Estudo Bíblico Evangelho de Marcos. Capítulo 1 versículo 16 a 20. Esta imagem é do Mar da Galileia. Marcos capítulo 1 versículo 16 a 20. Caminhando junto ao Mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vamos estudar juntos. Marcos capítulo 1 versículo 16. Caminhando junto ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia era, na verdade, um grande lago de água doce, cercado por pequenas cidades de pescadores. Todos os dias dezenas de barcos saíam para pescar. Foi nesse lugar simples que Jesus começou a formar sua equipe. Isso nos mostra que Deus não procura primeiro pessoas famosas ou influentes. Ele procura corações disponíveis. Simão e André, eles eram irmãos. Viviam da pesca. Não eram rabinos, não eram sacerdotes, não eram homens ricos, e justamente esses homens comuns foram escolhidos para mudar o mundo. Isso sempre me emociona. Deus vê potencial onde muitas vezes ninguém mais vê. Marcos capítulo 1 versículo 17. Vinde após mim. Esse convite significa muito mais do que, venham caminhar comigo. Na cultura judaica, seguir um mestre significava aprender sua maneira de viver. Jesus estava dizendo: Quero ensinar vocês a viver como eu vivo. Ser discípulo não era apenas ouvir sermões. Era compartilhar a vida com o mestre, e eu vos farei. Que promessa maravilhosa! Perceba que Jesus não disse, façam vocês mesmos. Ele disse, eu vos farei. A transformação seria obra dele. Isso continua verdadeiro hoje. Nós cooperamos, mas é Cristo quem transforma nosso caráter. Pescadores de homens, eles entendiam perfeitamente a linguagem da pesca. Todos os dias lançavam redes para trazer peixes. Agora aprenderiam a anunciar o Evangelho para que pessoas conhecessem a Deus. Não era capturar pessoas para dominá-las. Era alcançá-las com a esperança e a salvação em Cristo. Marcos capítulo 1 versículo 18. Então deixaram imediatamente as redes. Marcos destaca uma palavra importante: imediatamente. Isso não significa que seguir Jesus seja sempre uma decisão impulsiva. Sabemos, pelos outros evangelhos, que esses homens já haviam tido contato com Jesus antes desse chamado definitivo. Quando chegou o momento, responderam sem demora. Isso revela confiança e disposição para seguir o Mestre. Marcos capítulo 1 versículo 19 e 20. Jesus continua caminhando. Encontra Tiago, João. Eles estavam com o pai, Zebedeu. Consertavam as redes. Jesus também os chama. E eles deixam o barco e o pai para segui-lo. Isso não significa desprezar a família. A Bíblia ensina a honrar pai e mãe. O que Marcos mostra é que, quando o chamado de Deus entra em conflito com qualquer outra prioridade, Jesus ocupa o primeiro lugar. Um detalhe lindo. Observe como Jesus chama esses homens. Ele não diz, quando aprenderem bastante, voltem. Também não diz, quando forem perfeitos. Ele simplesmente chama. Depois promete, eu vos farei. Que esperança isso traz! Jesus não escolhe pessoas porque já estão prontas. Ele as chama e as transforma ao longo do caminho. O que aprendemos? Deus chama pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Seguir Jesus envolve confiança e disposição. A transformação acontece enquanto caminhamos com Cristo. Nosso maior propósito é levar outras pessoas ao conhecimento do Senhor. Uma aplicação para a nossa vida. Amigos, e esse texto sempre me faz pensar que, muitas vezes, esperamos estar prontos para servir a Deus. Pensamos, quando eu souber mais da Bíblia, quando minha vida estiver totalmente organizada. Mas Jesus chamou pescadores que ainda tinham muito a aprender. Durante os anos seguintes, eles cometeram erros, fizeram perguntas, tiveram medo e cresceram. O Senhor os moldou com paciência. Isso também acontece conosco. O mais importante não é sermos perfeitos antes de seguir Jesus, mas estarmos dispostos a dizer: Senhor, eu vou contigo. Um versículo para guardar no coração. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Essa promessa nos lembra que Deus termina aquilo que começa em nossa vida.